Nós estamos reunidos hoje aqui para debater a questão da reforma da Previdência. Quero agradecer o convite da Fundação Lema, do Brasil, que promoveram esse debate, estão promovendo esse debate. Acho importantíssimo esse debate, principalmente pela plateia. Vocês estão com dois professores, professora Denise, professor Samuel, que têm acompanhado esse debate fortemente. Essa reforma não é uma primeira reforma. A gente já fez várias reformas. Pelo visto, essa reforma vai sair mais ou menos, não vai sair igual o que foi proposto originalmente, e outras virão, assim como foi a reforma trabalhista. Essa revolução que estamos vivendo de aumento da expectativa de vida tem impactos profundos. É fundamental para a economia do país funcionar produtividade. É fundamental fazer um novo pacto social, e é isso que estamos discutindo com a reforma da Previdência. É esse novo pacto social. O que queremos? Hoje há uma transferência de renda enorme via Previdência e via pagamento de juros. Queremos continuar fazendo isso ou queremos alocar em pesquisas, investimentos, enfim? É esse o novo pacto que temos que discutir aqui. Denise, a primeira coisa que você falou, vocês dois falaram coisas muito importantes, mas um ponto que para mim está claro é a questão da produtividade da economia brasileira. A economia brasileira carece de produtividade. E a questão que você colocou, professor, do aposentado aos 52 aos 54, é claramente um ponto. Quer dizer, você reforçou a questão da produtividade. É possível você ter produtividade na economia com o sistema de previdência que nós temos atual? Quer dizer, quais são as reformas necessárias? Olha, o nível de produtividade não tem nenhuma relação com previdência social. São duas coisas completamente distintas. Por quê? Certo? Por quê? Porque a produtividade é algo conquistado com o crescimento da indústria de transformação. Especificamente, a indústria de transformação é aquela que traz o progresso técnico e que tem a capacidade de disseminar esse progresso técnico para os demais setores da economia. Mas se temos uma alocação tão forte de recursos para pessoas que estão se aposentando, a gente não tira recursos de pesquisa, por exemplo? Ao contrário. Quando o governo gasta com o consumo das famílias, que é isso que significa a aposentadoria, ele gasta e as pessoas vão ao mercado e transformam essa renda. Porque, olha só, parece que o raciocínio é o governo transfere a renda e as pessoas guardam embaixo do colchão. Não é verdade. As pessoas vão ao mercado, elas pagam a conta de energia elétrica, elas compram água, elas pagam o gás, elas compram alimentos, elas compram produtos industrializados e alimentos. Então, o consumo dessas famílias traz um enorme estímulo à indústria nacional e ao setor agropecuário também. Né? Então, o consumo ele é indutor do investimento. Não existe investimento que não seja precedido pelo consumo. Nenhum empresário investirá se ele não sentir que ele tem mercado para isso. Mas, professor, a gente viveu um momento de consumo, inclusive alavancado por crédito, né? Sim, então. E a gente o problema não foi ser alavancado, não foi o consumo. O problema foi não ter tido política industrial. O problema foi ter atendido essa demanda com importações. O governo não teve política industrial, não procurou fazer as transformações estruturais e, quando o período de bonança passou, nós nos vimos de novo num processo de primarização da economia. Então, o que eu quero recuperar é o seguinte: não é o gasto que impede o investimento. Não há nenhuma contradição entre consumo e investimento. Na minha formação teórica, que é uma formação dinâmica, você não vê as coisas estanques, você vê no tempo, o multiplicador do gasto com previdência é de 1,5. Isso foi calculado, inclusive, por dois economistas do IPEA que, ironicamente, foram premiados pelo Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional premiou um trabalho que diz que, para cada 100 unidades de gasto, você aumenta o PIB em 150 unidades. Né? Unidades, eu estou dizendo, monetárias. Isso coloca, professor, um pouco em relação à questão do consumo financiar a própria receita, enfim, do crescimento do consumo financiar a própria receita. Mari, você me permite só um complemento? Claro. Só um complemento, professor. Nós somos o contra-exemplo da tese do professor Samuel. Entre 2004 e 2010, o gasto com previdência subiu muito por causa da taxa de correção do salário mínimo. E a receita cresceu a taxas muito superiores à taxa de crescimento do gasto, certo? Porque a economia também crescia impulsionada por esse gasto. O que desacelera depois e faz as receitas caírem é exatamente o governo tentar fazer um ajuste fiscal no momento em que a economia externa entrou em recessão.
Então, o impulso recessivo externo foi reforçado por um ajuste fiscal recessivo interno. E aí nós tivemos uma desaceleração da economia, perdas de emprego, perdas de renda e, portanto, perdas de receita. O resultado fiscal ele é totalmente procíclico. Se a economia estiver crescendo, dá superávit. Se a economia estiver desacelerando, dá em déficit. A minha discordância com a Denise é que, se o que ela falou fosse verdade, não existia pobreza no mundo. Porque eu punho o governo gastando e todo mundo ia crescer. Quer dizer, é impossível entender pobreza com o modelo, com a visão de mundo dela. A minha visão é neoclássica, também é dinâmica. A dela é keynesiana, a minha é neoclássica. A minha também é dinâmica igualzinha. Ora, se consumo fosse tão importante para crescimento, a China não era a economia que mais cresce no mundo. O consumo na China é 40% do PIB. O consumo no Brasil é 80% do PIB. Né? Mas por que a China consegue investir 40%? Né? Então, a China é um país que consome, hoje está aumentando, ela consome 40%, 45% do PIB. A China tem uma renda per capita igual à brasileira, e a China tem uma desigualdade relativamente parecida com a brasileira. Há 10 anos atrás, quando ela crescia mais ainda do que ela cresce hoje, o consumo era 35% do PIB. Chegou a ser uma coisa meio maluca, esses chineses. Então, se consumo fosse tão importante para crescimento, a China e nenhum asiático teria crescido. Porque hoje o Japão consome menos do que o Brasil. Tá? O Japão, que tem uma renda per capita imensa, consome menos do que o Brasil. E quando ele era mais pobre do que o Brasil, ele também consumia menos do que o Brasil, porque a taxa de consumo no Japão aumentou. Mas todos esses países, quando eram pobres, eles tinham um consumo bem menor do que o nosso. Não tem nenhum país que ficou rico que consumia 80% do PIB. Você está tocando num ponto importante, que é essa questão do enriquecimento, porque eles enriqueceram e envelheceram. A gente já ficou velho e pobre. A gente vai ter que se haver com isso. Esquece. Eu concordo com você, não vai ter aposentadoria para os pobres, para os jovens. A diferença entre nós é que a Denise acha que o gasto público tem uma capacidade de potencializar o crescimento ao longo do tempo muito grande. Eu acho que não. Eu acho que a economia brasileira, na média, ela opera a pleno emprego. E eu acho que o aumento do gasto público gera aumento de inflação, gera algum crescimento, é verdade. De fato, o número que ela mostrou, 1,5 para algumas categorias de gasto, está certo. Mas, junto com esse crescimento de 1,5, tem um aumento de inflação que requer um aumento de juros para dar uma esfriada na economia, para a inflação não estourar. Então, eu acho que, para mim, a questão do crescimento é bem careta. É melhorar as escolas, é aumentar a taxa de poupança, e aí a Previdência é super importante, melhorar os marcos regulatórios. Por que a Previdência aí é super importante? Porque, quando você reduz o benefício previdenciário, as pessoas poupam, porque elas vão ter que fazer uma poupança para a velhice. Então, há uma correlação com a taxa de poupança interna? Com certeza. Tem um estudo super interessante de 2 professores do INSPER, que eles fizeram a seguinte pergunta. Dadas as regras vigentes de aposentadoria no Brasil, quem que precisa poupar para, ao se aposentar, ter um padrão de vida igual ao padrão de vida que tinha quando trabalhava? Então, abre uma PNAD, pega as pessoas, vê o tipo de renda e tal. E o resultado desse estudo, é um estudo bem cuidadoso, porque é com dado micro, é que, com as regras previdenciárias brasileiras, somente 4% da população ocupada precisa poupar para garantir na velhice uma taxa de reposição, ou seja, um padrão de vida equivalente ao que tenha na vida, na vida ativa. A Previdência Social, ela cobre a maior parte da renda. Aí a gente pensa, mas um salário mínimo é tão pouco. Um salário mínimo é pouco, que é o que ele ganhou na vida. É pouco. Mas não é a Previdência que está errada, é o país que está pobre. O país é pobre, o salário mínimo é baixo, é verdade. Olha, se poupança determinasse crescimento, o Japão cresceria igual a China, porque a poupança no Japão é extremamente alta. E, no entanto, né, embora a poupança seja uma das maiores dentro dos tigres asiáticos, a taxa de crescimento do Japão é rastejante. Então, poupança não necessariamente determina crescimento. Além disso, né, o consumo nos Estados Unidos é muito alto e a poupança não é. A poupança nos Estados Unidos não é alta. E os Estados Unidos não só crescem, né, como eles são o carro-chefe do mundo capitalista.
tá certo? Então, você tem, de um lado, a China, que tem uma poupança enorme e cresce muito, e você tem os Estados Unidos que consome muito e cresce também ao ponto de ser o hegemon. Então, não existe uma relação de causalidade pacífica entre poupança e crescimento. Além disso, quem disse que a poupança no Brasil vai virar investimento e crescimento? A poupança, posso dizer, completamente para títulos públicos, e isso jamais virá investimento. A existência prévia da poupança não assegura que esse recurso poupado vai se transformar em investimento. Ele pode se transformar numa aplicação em Londres, em Frankfurt. Ele pode se transformar num título público de tesouro direto, e isso nunca ir para investimento. Certo? Então, é muito mais provável que a China cresça porque a taxa de investimento chinês é alta. E porque a taxa de investimento da China é alta e o PIB chinês é alto, a poupança é elevada como consequência do PIB chinês. Só completar. Imagina você querer que uma população pobre poupe para poder fazer a sua aposentadoria no futuro. Ela não vai se aposentar. Mas essa população pobre, ela não precisa, porque ela é coberta pela Previdência Social, não é? Mas ela hoje só está é coberta. Olha só, 65% dos gastos com Previdência é salário mínimo. Outros 93% o gasto é até 3 salários mínimos por benefício. Então, mas esse é um ponto interessante que você está tocando, porque a reforma, do jeito que ela está sendo proposta, né, ela não atinge essas pessoas, porque ela não mexe no salário mínimo, não tem a desvinculação. Essas pessoas têm, elas já se aposentam pela idade proposta, pelo substitutivo, Não, Mara, essas me pessoas. desculpe, mas vai atender, vai pegar todo mundo. Pega em que vai, inclusive, porque, a assim, projeção de longo prazo do modelo atuarial do governo é de queda enorme da receita de aposentadorias. Aposentadorias que hoje são de 4 salários mínimos vão virar 2 salários mínimos em 2060. É um projeto do governo reduzir as aposentadorias do futuro. É um projeto que está perfeitamente dentro do modelo atuarial do governo, que, aliás, é uma fraude, quero dizer logo. Para quem pensa que em 2060 vai explodir o gasto, deixa eu só dizer uma coisa. Há uma superestimação, eu preciso falar isso, há uma superestimação da população idosa na PNAD do IBGE. Isso precisa ser revelado para a população. Okay, mas vamos a só PNAD voltar do IBGE àquele trecho é o que está justificando a reforma. Não, mas vamos só voltar. Nós não estamos velhos, Mara. Essa história nós estamos velhos não, e pobres. Eu com certeza. Não, velhos e pobres. Não, olha só. Não. Nós não estamos velhos. Em primeiro lugar, porque nos anos 20 nunca haverá uma população tão jovem no país. Nos anos 20, nós temos o auge da população jovem no Brasil. Como assim que nós envelhecemos? Como assim que nós já envelhecemos? Nós mas nem começamos a gente ficar jovens. A gente está misturando os blocos aqui. Vamos voltar só aquele pedaço da questão japonesa. Não, acho que tem um monte de questões que a Denise levantou são legais. Primeiro é que a poupança do Japão é muito alta, o Japão cresce pouco. Depois que a poupança americana é baixa, os Estados Unidos cresce muito. Terceiro é a relação entre poupança e crescimento. E quarto é essa questão de se a gente envelheceu ou não. Eu acho que envelheci, a Denise acha que não. Vou explicar qual a diferença que tem entre nós. Eu acho que o Brasil já ficou velho, a Denise acha que não. Vou explicar qual a diferença que tem entre nós. Claro. Tá? Então, acho que uma diferença entre nós já ficou claro. Ela tem um modelo keynesiano que, na cabeça dela, o gasto público gera um super impacto sobre o crescimento. Eu tenho outro modelo. Essa é uma questão empírica. O número que ela deu é 1,5. Esse número é baixo. Por quê? Porque esse número não gera um gasto público autofinanciável, aquela coisa que eu falei da dívida pública. Bom, Japão, gente. Quando eu falo crescimento, aí o ponto dela está correto. A longo prazo, o que faz uma economia crescer não é poupança. A longo prazo, o que faz uma economia crescer é progresso tecnológico. Produtividade. Não, assim, progresso tecnológico, produtividade. Quando eu falo Brasil crescer, estou dizendo assim, tem os países, são os países líderes, que estão na fronteira do conhecimento. Então, o país mais rico do mundo é os Estados Unidos. O Japão é 80% dos Estados Unidos. A Coreia é 70% dos Estados Unidos. O Brasil é 20% dos Estados Unidos. Aliás, em 1900 nós também éramos 20% dos Estados Unidos. Então, quando eu estou discutindo crescimento, que poupança é importante, não é para a gente crescer igual aos Estados Unidos. Estou dizendo assim, a gente tem que ter poupança para a gente alcançar os Estados Unidos. Eu acho que o Brasil nunca vai ter a renda per capita dos Estados Unidos, porque a gente é outra sociedade, tem outros valores. Por exemplo, a França. França é um país que a renda per capita é menor do que a renda per capita americana.
Mas se eu pegar assim, o produto por hora trabalhada na França é igual ao produto por hora trabalhado nos Estados Unidos. A renda per capita na França é menor porque os franceses gostam de tirar férias e ir para a praia. E eu acho que eles estão certos, que a vida tem outras coisas do que não só trabalhar que nem americano, que trabalha que nem um doido. Então, o que eu estou dizendo é que, para a gente dar esse salto, sair da renda média e ficar rico, a gente precisa de mais poupança. Agora, o Japão não cresce pouco, não. Por quê? Porque a renda per capita do Japão cresce igual à renda per capita americana. Tudo que os Estados Unidos cresce, o Japão cresce. É que, como o Japão tem um crescimento demográfico negativo, como a população está caindo, o crescimento do PIB japonês é pequeno, porque o crescimento do PIB japonês é o crescimento da renda per capita japonesa, que é igual ao crescimento da renda per capita americana, mais o crescimento da população japonesa, que é muito menor do que o crescimento da população americana. Agora, o fato do Japão ter uma poupança muito alta é um dos motivos que explicam por que os juros lá são baixos. Não é verdade que os Estados Unidos têm uma poupança tão baixa assim. Se eu for nas contas americanas, a taxa de poupança americana é 20% do PIB. Tá? Que é uma taxa ok. Agora, além disso, além da poupança americana ser maior do que a brasileira, a poupança americana é mal medida. Por quê? Os Estados Unidos é um país super engraçado. Se olhar os Estados Unidos, um país que tem uma dívida com o resto do mundo. Tá? E tem uma dívida. O Brasil também. Quem tem dívida, em geral, paga renda pela dívida. Então, se você for nas contas nacionais brasileiras, tem uma conta que chama juros, lucros e dividendos que o Brasil paga. Por quê? Porque a gente tem dívida contra o resto do mundo. Os Estados Unidos ele tem uma dívida contra o resto do mundo, mas a conta de rendas dele é superavitária. Lucros, juros e dividendos é positivo. Como que um país endividado tem contas de renda superavitária desde sempre? E o motivo é o seguinte, é que os Estados Unidos ele é o banco do mundo. Então, ele oferece um tipo de serviço que é alocar bem o capital do mundo todo. Então, ele capta capital do mundo todo a uma taxa muito baixa e ele investe no mundo todo em negócios e tal, uma taxa muito mais alta. E essa atividade importante que os Estados Unidos faz, a Inglaterra é mais ou menos o mesmo caso, ela não está bem precificada nas contas nacionais. Então, o PIB americano está subestimado por conta desse motivo e, portanto, a conta de rendas americana está subestimada. Então, na verdade, um país que tem contas de renda sempre superavitária não é endividado. Então, a poupança lá também está mal medida. E, finalmente, eu entendo a preocupação da Denise, se aumenta a poupança, você pode gerar tesouro direto, e não vai ter uma relação direta com o investimento. O problema é que a poupança tem uma relação direta com o juro de equilíbrio. E a gente precisa baixar a taxa de juros para que aí os investimentos fiquem rentáveis. Isso é o que eu queria perguntar. O Brasil dizer, tem juros muito... Existe essa correlação? Quer dizer, se você tem uma taxa de juro que paga 6% acima da inflação... Não, então, aí vai ser outra divergência teórica entre mim e Denise. Com certeza. Eu acho que tem uma relação clara entre a taxa de poupança e os juros de equilíbrio. Evidentemente, isso é mediado pelo risco país. Então, um país como os Estados Unidos, que tem um histórico de estabilidade muito grande, ele consegue se financiar e consegue ter uma poupança menor do que o investimento, se bem que eu já disse a poupança mal medida lá, então, na verdade, a distância é muito menor do que a gente acha que é, mas ele consegue ter uma poupança menor do que o investimento porque ele financia lá fora a um juro mais baixo. A gente tem um risco país mais alto. Então, é muito difícil a gente baixar as taxas de juros no Brasil se nós não fizermos a reforma da Previdência e a reforma do Estado em geral. E se a gente conseguir baixar a taxa de juros, o investimento vai subir. Eu acho assim, a gente tem que colocar algumas coisas para esses meninos e essas moças que estão aqui, que é o seguinte... no país do jeito que temos hoje, o sistema de previdência que tem hoje, consumindo o volume que tem hoje. Quer dizer, qual deve ser a preocupação deles em relação a isso? Porque você tem alocação de recursos. Quer dizer, Denise diz que a gente não está envelhecendo. Mas a gente vê que está envelhecendo, Denise. Assim, uma aposentadoria aos 50, eu tenho 50, mas eu não penso em me aposentar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Me permita? Eu só queria trazer para um mundo assim, mais da vida deles. Né? Quer dizer, qual é o impacto, qual é o
custo de não se fazer uma reforma da Previdência? Qual é o custo de não se pensar nessa alocação de investimentos, dos recursos públicos hoje, enfim? Olha, em primeiro lugar, eu vou voltar à questão demográfica, porque os argumentos da escola do Samuel, eles são eminentemente demográficos, né? Hoje nós estamos gastando muito porque nós ficamos velhos, vamos ficar mais velhos ainda, né? E isso vai provocar um déficit maior do que o que já tem hoje. Certo? Pelo sistema de previdência que nós temos. Quer dizer, quem está na ativa paga quem está aposentado, não é isso? É isso. Então repare bem, se as pessoas Mara, não estão tendo filhos e se as pessoas estão vivendo mais, em relação ao cálculo, não estou falando de estoque, estou falando de cálculo atuarial, de futuro. Existe essa um discussão? Grande problema nas nossas estatísticas, Mara, que eu gostaria muito de deixar isto claro. Tá? Em 2014, a PNAD anual, que é aquela em que a gente se baseia para saber quantos ativos e quantos inativos existem, né? Quando ela foi comparada com a projeção demográfica do IBGE, que é feita com base no censo, ela tinha superestimado a população de idosos em 7 milhões de pessoas. Ora, isso é um Rio de Janeiro. Isso são 2 Uruguais. Então, as nossas estatísticas de envelhecimento, elas estão precisando ser corrigidas. Certo? A PNAD, ela não serve para fazer projeção demográfica, ela superestima idosos e subestima crianças e jovens. As crianças e jovens foram subestimadas em 2014 em 5 milhões de pessoas. Quando chegou em 2015, a PNAD superestimou a população de idosos em 7 milhões e 900 mil pessoas. Os idosos atuais. Atuais. Certo? Ora, isso é um país inteiro. Tudo bem, mas esses Agora, idosos atuais... Quando você projeta isso para o futuro, anualmente isso vai se acumulando, a distorção lá na frente é gigantesca. O que o censo demográfico diz, as projeções do censo demográfico dizem, né? É que entre mais ou menos 2022 e 2026, nós teremos a maior população jovem do país, a maior oferta de força de trabalho jovem do país. Eu fico me perguntando por que a gente discute os idosos de 2040, 2050 e não discutimos as condições de trabalho dessa população que vai acessar o mercado nos anos 20, porque é essa a nossa urgência e vai acontecer daqui a pouco. Qual é a produtividade desse trabalhador que vai acessar o mercado de trabalho? Qual é a escolaridade que ele vai ter? Então, mas precisa de investimento para isso. Pois é, mas não tem nada a ver com previdência. Mas a gente não está falando de dinheiro. Regra de ouro da política fiscal. Investimento não se faz com tributo. Investimento se faz com dívida. Essa é a regra de ouro. A regra de ouro da lei de responsabilidade fiscal, inclusive. Você se endivida se for para investimento. Os tributos, eles existem para pagar o custeio da máquina pública, não o investimento. O investimento é feito com dívida. Agora, a nossa dívida hoje, ela está alta porque 79%, isso é relatório do Banco Central, não estou criando nada, 79% da subida da dívida em 2016 foi provocada por juro e câmbio. E os juros não dependem da poupança, porque essa queda que os juros acabaram de ter recentemente, a queda dos juros nominais, não foi provocada por aumento de poupança. Certo? Portanto, a nossa taxa de juros... Foi bom o André Lara Rezende ter entrado no debate da taxa de juros, porque aí ele esclareceu de vez, né, o que determina a taxa de juros, e ele nem do nosso lado, da defesa da Previdência, talvez ele seja. Certo? Mas no déficit nominal, por exemplo, entra a contabilidade de juros? Claro, no déficit nominal. Mas se você tem uma taxa de juros alta, aquele pequeno déficit primário que você tem de 1,1% do PIB se transforma em 10% do PIB. Então, é isso que aumenta principalmente o déficit, são os juros. Aí o Samuel fala, mas o que está determinando os juros é o gasto. De jeito nenhum. Né? Você teve períodos na economia brasileira, aliás, a economia brasileira é o contra-exemplo disso, digo novamente. Né? Você teve um período, por exemplo, como foi a década de 80, em que você tem uma economia crescendo pouco, numa terrível recessão, tá certo? E a taxa de juros não se comportou como ela se comportou nos anos 2000. A dívida pública, ela sofre uma queda de 2004 a 2013. A curva da dívida é acentuadamente decrescente. Por quê? Porque a taxa de juros de longo prazo estava em queda e a de curto também.
A taxa de juros reais estava em queda. Mas Samuel, qual é a correlação que você vê em relação à necessidade dessa reforma e esse ambiente de produtividade no Brasil, enfim, de criação de empregos, de geração de investimentos? Na minha avaliação, primeiro, o gasto previdenciário tem uma relação direta com juros. Né? Denise lembrou que teve um período aí que os juros caíram. Né? Os juros caíram porque a gente tinha uma poupança pública bem alta. Foram períodos em que o superávit primário estava elevado. Tem essa discussão de se a receita cresceu porque houve crescimento. Né? A escola de pensamento da Denise trata o crescimento como uma variável exógena, que você faz a política econômica e a política econômica vai gerar um crescimento grande. E aí, de um crescimento grande, um monte de problemas são resolvidos. Eu tenho uma visão totalmente diferente que aquilo que eu já disse. Se isso fosse verdade, não existiria país pobre no mundo. Né? Na verdade, um crescimento é uma coisa super difícil e fruto de um monte de coisas que a gente faz. Uma delas é a reforma da Previdência. Aquele período em que a taxa de crescimento da receita foi muito forte, ele não se deveu, os estudos que eu conheço mostram isso, ele não se deveu ao crescimento econômico. Tá? Eles ocorreram junto com o crescimento econômico, mas isso é uma coisa que em econometria a gente chama de correlação espúria. Tem duas coisas que se correlacionam, mas não tem uma causalidade. Foram dois outros fenômenos que não estão associados ao crescimento econômico, que produziram um forte crescimento da receita de 99 até 2011. O primeiro fenômeno foi o boom de commodities, um aumento do preço dos bens primários que a gente exporta, e a carga tributária sobre esses bens acaba sendo alto. O boom de commodities promove um ganho de renda na sociedade e o governo se apropria de uma parte. Então, isso é uma parte. O segundo fator, que é não recorrente, que também explica um comportamento muito favorável da receita que a gente teve, foi um longo processo de formalização da força de trabalho. E, no meu entender, esse longo processo de formalização da força de trabalho não está associado a uma política que produziu o crescimento. No meu entender, está associado a uma série de políticas microeconômicas e da estabilização macroeconômica, ou seja, o tripé macroeconômico em 99, que conseguiu impedir a volta da inflação, mais uma melhor escolaridade da força de trabalho e um pacote de crédito que o primeiro governo Lula, quando o ministro da Fazenda era Antônio Palocci, instituiu, que tornou o prêmio da formalização muito maior, estimulou a formalização, gerou essa formalização. A formalização, ela aumenta a receita, porque tem a contribuição patronal, tem a contribuição do funcionário. Então, mas não foi o crescimento econômico que produziu essas coisas, foram outras coisas. Então, na minha avaliação, o crescimento econômico e o crescimento da produtividade são fenômenos muito difíceis, por isso que a maior parte do mundo é pobre, que requer muito esforço de todo mundo, que está associado a muita escola de qualidade e está associado a não ter tanta previdência quando a gente tem, porque senão os juros são altos. Agora, tem a questão do juro. Denise falou, olha, os juros caíram agora. Quando eu falo juros altos, eu não estou falando daquele juro que a gente observa. A gente faz uma conta nos nossos modelinhos que é taxa neutra de juros, que não é o juro do dia a dia, porque às vezes o juro praticado pelo Banco Central está acima da neutra, às vezes está acima da baixa, abaixo da neutra. O que é a taxa neutra? A taxa neutra é aquela taxa de juro que mantém a inflação estável, nem acelera nem desacelera. A gente sabe que a gente praticou durante muitos anos taxas acima da neutra, para trazer a inflação para a meta. Agora a taxa está caindo. Né? A previsão que as pessoas têm é que até o final do ano ela vai chegar em 7%, com uma expectativa de inflação de 3,5%, vai significar um juro real de 3,5%. A minha conta, a neutra no Brasil hoje, é 4,5%. Né? Então, a gente vai ter uns 2 anos em que o juro praticado pelo Banco Central vai ser um pouco abaixo do neutro. Ele tem que ser para estimular a economia a voltar e reduzir o desemprego. Então, esta taxa neutra no Brasil, ela é alta, ela é muito mais alta do que nos outros países do mundo, e ela era mais alta, ela chegou a ser 7%, 8% lá atrás, ela caiu, mas ela ainda é alta. No meu entendimento, um dos motivos muito importantes é a baixa poupança do país, e a baixa poupança do país está diretamente associado às nossas regras de elegibilidade e valor de benefício previdenciário. Você acha, Denise,
por tudo que você falou, que não é necessário uma reforma? 2, qual seria uma idade mínima razoável para se aposentar? E 3, mesmo você não acha que hoje o Brasil você tem distorções muito grandes em termos de aposentadoria, por exemplo, nos diversos regimes que a gente tem no país hoje? Não seria interessante colocar todo mundo ali no mesmo patamar? É a mesma pergunta para você. Excelente. Em primeiro lugar, eu acho sim que tem que fazer uma reforma, mas não é essa, e ela tem um sinal contrário a essa. Ao invés dela ser excludente, ela teria que ser inclusiva, certo? Então, quando você, por exemplo, busca numa reforma o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição, porque são as duas coisas que têm que acontecer conjuntamente. Você tem que preencher o requisito de 65 anos de idade e tem que ter contribuído por 25 anos. No caso das mulheres, a comissão especial de Previdência na Câmara desceu essa idade para 62 anos depois de muita pressão. Então, repare, hoje, se você praticar uma coisa dessas, você vai excluir mais ou menos 60% da população. Por quê? Porque só 79% das pessoas contribuíram por menos de 25 anos ao se aposentar, certo? Aos 65. Tá? Então, se você estabelece uma situação como essa, de contribuição por 25 anos, dada a situação do mercado de trabalho, e a Previdência tem muito a ver com o mercado de trabalho, a correlação é mercado de trabalho e Previdência. A Previdência é determinada pelo mercado de trabalho. Então, se vocês têm no mercado de trabalho uma situação em que o brasileiro só contribui, na média, durante 7 meses dos 12 meses do ano, numa exigência como essa de 25 anos de contribuição, os brasileiros só vão se aposentar, em média, entre 72 e 73 anos. Por isso que você está dizendo, né, que esse povo não vai se aposentar no futuro. Eles têm que brigar por um tempo de contribuição menor. E quando você compara isso com os outros países do mundo, nós estamos exigindo uma coisa que na Europa não se faz. Por exemplo, na Europa, você tem a idade mínima e a idade de referência. A idade mínima é uma idade em que você pode se aposentar na Europa com 57, 58 anos, mas você não receberá aposentadoria integral. A idade de referência, que em alguns países são 63 e outros são 65, essa é a idade que lhe garante a aposentadoria integral. Então, na Europa, existe a idade de referência e a idade mínima. Nós não temos aqui no Brasil. Mas mesmo a idade de referência na Europa está aumentando também, né? Ela pode estar aumentando, mas ela não é, com certeza, bastante. 65, certo? Ela não é igual à idade mínima. Você pode sair antes do mercado de trabalho por problemas de saúde, por desemprego, por desalento, mas você vai ganhar menos. Mas existe essa opção lá. Outra coisa, a idade mínima de 65 anos lá, né, a idade de referência, de 65 anos, ela foi implantada gradualmente em todos os países europeus. Ela não foi implantada numa tacada só, como se quer aqui no Brasil. Né? O gradualismo na implantação dessa idade é muito importante. Então, vou passar para a terceira pergunta que você me fez. Qual seria a idade mínima razoável? Não, essa é a segunda. Essa é a segunda. A terceira é igualar os regimes. Tá. Qual seria a idade mínima razoável? Ela não pode ser igual para o país inteiro, porque você estaria tratando da mesma forma a realidade. E qual seria esse intervalo? Esse intervalo tinha que ter a ver com em cada espaço geográfico do Brasil, com as condições socioeconômicas e, sobretudo, do mercado de trabalho. Então, você teria que analisar a condição de sobrevida após os 60 anos em todas essas regiões. A condição de sobrevida após 60 anos no Nordeste é muito diferente das que existem no resto do país. Então, você tinha que ter uma idade heterogênea para cada região, né, e adaptada para o tipo de sacrifício físico das atividades econômicas. Então, se você tem uma atividade econômica, o trabalhador está um determinado período muito longo da sua vida numa atividade que lhe tira muito das condições físicas, ele precisa se aposentar antes, porque ele não terá como se manter no mercado de trabalho. Não adianta, Mara, você aumentar a idade se aquele trabalhador não vai ficar no mercado de trabalho e não vai contribuir. Mas qual seria esse range para você hoje, então, dada a situação isso brasileira? Teria que ser muito estudado, porque isso envolve o IBGE, um estudo regional, um estudo você rico de mercado de trabalho. Nenhum número. Não arrisco, mas eu só sei dizer o seguinte: eu sei o que eu não quero.
O que é que eu não quero? Uma idade única para o país inteiro, porque não faz sentido. Nós temos vários países dentro do Brasil e seria punir muito a população mais pobre. E em Agora, relação aos regimes de previdência? Porque a gente vê nessa discussão que você tem um problema grave na aposentadoria dos estados, nos regimes próprios dos estados e da União. Mais até do que do regime geral e os regimes dos municípios. Para você ver, Mara, o quanto precisaria ter ainda de estudos e de debates para você unificar os regimes. Você não unifica os regimes numa tacada de caneta. Na verdade, convergência, né, de regras. Exatamente. Para você convergir na regra, você tem que ter muita informação de como está a situação dos estados e municípios, como está a situação da União, com relação aos dois regimes, tanto o RGPS quanto o regime próprio de previdência dos servidores, porque também você não pode convergir para baixo. Você não pode nivelar todo mundo por baixo, só porque existem determinadas fatias dentro dos servidores públicos que ganham muito, né? Quando você vai ver o que ganha, em média, um funcionário público do executivo, né, não representa o que ganha no legislativo ou no judiciário. Então, nós vamos convergir para onde? Para o salário mínimo, para o teto do INSS? Né? Nós estamos rebaixando e fazendo com que o teto de R$5.000 desestimule as pessoas a contribuírem para o INSS. Essa reforma ela vai ser desestimulante para os que querem manter um pé na Previdência Pública, porque o teto é muito baixo. Né? Não deveria existir o teto. E nem o salário mínimo como piso. O piso da aposentadoria devia ser mais alto. Nossa, e o teto Denise, muito se o mais ministro elevado. escuta você falar que não deveria ter porque eu não tenho medo de gasto. Eu não tenho medo de gasto, como Samuel. Para mim, o gasto provoca o crescimento. Ele é o próprio motor propulsor do crescimento econômico e o multiplicador sempre equilibrará. Ele não pode, o orçamento não pode ser equilibrado ex ante para que exista o crescimento. Agora vamos deixar Samuel responder as 3 perguntas. Eu sou a favor da reforma, idade mínima é que está na reforma. 65. 65. Eu igualaria homens e mulheres, eu não vejo nenhum motivo para ter desigualdade no gênero. Eu alteraria, na questão do gênero, os anos de contribuição. Né? Eu entendo que a mulher tem uma relação mais intermitente no mercado de trabalho por questão da maternidade. Isso faz com que ela tenha uma permanência menor no mercado de trabalho. Então, e tem salários menores também? Então, eu entendo que faz sentido os anos de contribuição requeridos da mulher ser menor do que do homem. Não entendo uma idade mínima feminina inferior à masculina, dado que até a expectativa de vida feminina é maior, inclusive condicionada. A gente sabe que a expectativa de vida feminina é maior porque os homens são meio malucos, né? Amantes do risco morrem em crime, morrem em acidente de carro, né? Tem uma mortalidade masculina na juventude muito grande. Mas mesmo controlando pela expectativa de vida condicional a atingir 60 anos, a expectativa feminina é maior. Então, eu não vejo nenhum motivo para a idade mínima diferente. Eu acho que anos de contribuição, sim. Eu acho que essa reforma que foi feita, ela tem uma transição longa. Então, esses 25 anos não são para agora, é para daqui a 20 anos. E aí, esses 25 anos vai mudar, porque as pessoas contribuem muito menos, é porque a regra diz que elas não precisam contribuir muito mais. Né? Então, acho que está perfeitamente. O conhecimento que eu tenho é um pouco diferente da Denise. A taxa de reposição dos sistemas europeus na idade de referência é 70%, não é 100%. Tá? E eu acho que a gente tem... E a reposição para o mínimo é integral, né? Para quem está na eu acho que a gente tem baixo, que conviver, a gente tem que convergir todos os regimes para o teto da Previdência. O teto da Previdência não é pouco. O teto da Previdência é R$5.000 por mês. R$5.000 por mês é R$40.000 por ano. R$40.000 por ano é a renda per capita do país. Tá? Então, quem acha que R$5.000 é pouco, é porque o Brasil é pobre. Então, aí é a questão de crescimento. E aí tem a divergência maior entre nós, que é, para mim, o gasto público... Você tem medo do gasto? Eu tenho medo do gasto, não tem medo ela não tem medo do gasto. Essa é a diferença entre nós. Basicamente essa. Eu quero agradecer a presença da professora Denise, do professor Samuel. A gente iniciou um debate. Esse debate é bem mais amplo, é bem mais complexo. Eu recentemente fiz uma matéria mostrando que houve uma proposta nos anos 90 de uma reforma da Previdência
e muito parecida com o que tem atual, e que foi apresentada pela oposição, inclusive pelo PT, por um deputado do PT, e o relator era do PT. E a discussão, Denise, era exatamente essa. Quem estava contra a reforma começamos muito cedo, isso foi feito nos anos 90. Se tivéssemos feito aquela reforma naquele momento, talvez hoje a discussão fosse outra, tivéssemos feito alguma coisa. Enfim, assim, então, temos que conversar, temos que debater, mas temos que debater já, conversar já e tentar colocar isso em prática. Muito obrigada pela presença de vocês. O debate da reforma da Previdência é um dos debates mais importantes hoje na nação, e eu acho que não há nenhum campo em que existam tantas dúvidas sobre os números que são expostos de um lado e do outro, dos que são a favor e dos que são contra a reforma da Previdência. É um setor em que há muita manipulação de informações, há, na verdade, da parte do governo, eu diria, uma certa insensatez na manipulação dos dados, e isso provoca muitas dúvidas na sociedade, de forma que um debate é uma coisa altamente urgente. Essa reforma da Previdência ela tem sido feita, em primeiro lugar, de uma forma pouco debatida com a população. Há um certo assodamento em fazer essa reforma da Previdência, a maior parte das pessoas não tem clareza sobre o que será feito, nem das consequências que isso trará. E, em segundo lugar, ela está sendo feita num momento de profunda recessão econômica, eu diria até de depressão, porque nós passamos por uma queda do PIB há 3 anos, com duas taxas de crescimento negativas em 2015 e 2016, e provavelmente uma taxa de crescimento próxima de 0 em 2017, o que implica um elevadíssimo desemprego e uma desproteção social muito grande. Então, o momento é muito grave, não é um momento de você fazer restrições de direitos agora, certo? Em terceiro lugar, nós estamos fazendo essa reforma por intermédio de um Congresso com baixíssima legitimidade. A grande parte dos senadores e deputados estão envolvidos com acusações de crimes na Operação Lava Jato. O próprio presidente da República, que está propondo essa reforma, também tem implicações muito graves, está passando por um momento político delicadíssimo, de baixa legitimidade. Então, por que fazer uma reforma num momento tão grave? Esse é um ponto muito importante para se levar em consideração. Mas um quarto ponto aí, desses que eu já levantei, é que hoje só se discute a reforma da Previdência pelo lado do gasto, do quanto cresceu o gasto, do quanto isso representa dentro do orçamento público. Não se discute outra saída para a reforma, a não ser cortar benefícios. A população entende com clareza que ela está sendo cerceada nos seus direitos. E há, entretanto, nessa interpretação, um recorte da realidade, né, que eu chamo de um recorte seletivo dos argumentos, né, em que muita coisa fica sem ser mostrado. Em primeiro lugar, o que não se mostra nesse recorte seletivo? A profunda implicação da política macroeconômica deliberadamente recessiva do governo federal, que atinge frontalmente as receitas da Previdência. Então, quando a gente tem taxas de juros extremamente altas, um corte no crédito dos bancos públicos, tanto o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, quando a gente tem uma taxa de câmbio que não é competitiva e que, portanto, retira empregos do setor industrial, certo? Quando a política fiscal se assenta, sobretudo, em corte de gastos e de investimentos públicos, sobretudo, em que a gente tem mais de 1.000 obras paradas, fala-se até em 3.000 obras paradas no país, é óbvio que isso tem um impacto absurdamente grande no setor privado. A queda do investimento privado é muito alta e, portanto, a queda do emprego é absolutamente violenta. Nós passamos rapidamente de uma taxa de desemprego em torno de 7% para uma próxima 14%, num período curtíssimo de tempo. Então, claro que taxa de desemprego elevada, né? Empregos precários, empregos informais, o aumento de trabalhadores por conta própria, certo? Tudo isso tem uma grande implicação nas receitas da Previdência. E o governo
não estabelece nenhuma conexão, nenhuma hierarquia de causalidade, como a gente diz em economia, entre a política macroeconômica recessiva que ele pratica e o impacto sobre as receitas da Previdência. Ele não vem a público pedir desculpas pelo tamanho da taxa de desemprego e pela queda das receitas, e que, por isso, ele vai ter que cortar mais ainda os gastos. Ele vive nesse círculo vicioso. Cada corte de gastos, a economia se desaquece mais, porque o governo é um player muito importante na economia, e quando ele se retrai, isso impacta no PIB. 20% do PIB é consumo do governo. Quando o consumo do governo recua e o investimento do governo recuam, isso tem um impacto enorme no PIB. Mais desemprego, menor arrecadação, mais déficit. Essa cadeia de causalidade não é acusada pelo governo, não é reconhecida pelo governo. Em segundo lugar, tem outros aspectos aí que não são levados em consideração e que atingem frontalmente a receita. Por exemplo, o governo não enxerga ou não comenta isso nos seus debates públicos, que ele faz uma desoneração absolutamente estúpida, uma coisa assim aterradora. A desoneração que o governo pratica chegou a 282 bilhões de reais em 2016, vai ultrapassar esse patamar em 2017, e ele dá sinais para a sociedade que são contraditórios, porque mais de 50% dessas desonerações são de receitas da Seguridade Social. Então, o governo tem um discurso contraditório, porque, ao mesmo tempo que ele diz que esse sistema é deficitário, ele renuncia a receitas desse sistema. Então, o que o cidadão brasileiro pensa é que ou o sistema não tem déficit e o governo acha, né, que pode usar essas receitas para estimular o setor privado, ou o sistema tem um déficit e o governo está ajudando a aprofundar esse déficit. Então, o cidadão brasileiro precisa entender por que, ao fazer desonerações, o governo não cobra nenhuma contrapartida das empresas, nem em taxa de investimento, nem em geração de emprego, ou adoção de tecnologia nacional, ou cumprimento de legislação trabalhista e previdenciária. Quer dizer, não há nenhuma exigência de contrapartida desses recursos que pertencem a todos os cidadãos brasileiros e que estão sendo entregues como margem de lucro para as empresas privadas. Então, há uma brutal transferência de renda. A segunda grande transferência de renda se dá quando o governo sobe a alíquota de 20% para 30% das desonerações das receitas da Seguridade Social. Se o sistema tem déficit, por que o governo ampliaria de 20% para 30% a desvinculação das receitas de um sistema que é deficitário? A terceira questão é a dívida ativa da Previdência. É o enorme montante de recursos de quase 450 bilhões de reais de devedores que já estão inscritos e ajuizados e que não pagam porque não há nenhum empenho do governo. O governo não está nem apto e nem desejoso de cobrar os devedores, porque apenas 1% dessa dívida é recuperada anualmente. E os procuradores da Fazenda estão cansados de denunciar que a Procuradoria da Fazenda está sendo totalmente deteriorada, assim como todo o sistema de fiscalização previdenciário. Existiam quase 4.000 fiscais no ano de 2009 e hoje existem menos de 900 fiscais. É o número aí em torno de 900 fiscais. Então, nós precisaríamos ter concursos públicos para que essas empresas fossem fiscalizadas. O número é de que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, talvez existam, isso não é um número que eu posso comprovar ainda, mas eu irei atrás disso, 8 fiscais para a cidade inteira. Então, o governo está sinalizando para os devedores que ou eles serão isentos do imposto em algum momento, ou, se eles deverem e tiverem, inclusive, ajuizados, eles não serão incomodados, porque o governo não constrangerá. Mas o pior é o que aconteceu recentemente. No momento em que o governo quer aprovar a reforma da Previdência, ele, para ter sustentação política diante da enorme fragilidade que as acusações de crime de corrupção passiva, de formação de quadrilhas chegam no Congresso, para ele se sustentar politicamente, ele entrega recursos da Previdência. Então, ele faz o refis dos estados e municípios, que custaram já 35 bilhões só com a rolagem da dívida dos municípios, a dívida dos estados rolada, ninguém sabe ainda enquanto custará para os estados, o refis das empresas, que vai custar mais de 28 bilhões, grandes empresas que vão ter perdão de 25% dos juros, 100% dos juros, 25% das multas. Então, elas vão poder pagar em muitos anos parcelados. Isso tudo é prejuízo das receitas da Previdência Social.
né? E ainda teve o refis dos produtores rurais, os devedores do Fundo Rural, que significaram mais de 4 bilhões de perda de recursos para a Previdência. Isso sem contar com os altos índices de sonegação, que são, de fato, estarrecedores. Por exemplo, a Procuradoria da Fazenda estima que a União perde, por ano, 452 bilhões em sonegação de imposto, e sendo que só de contribuição previdenciária ela perde 303 bilhões ao ano. Então, o cidadão brasileiro se pergunta o seguinte: por que nós, vocês jovens no futuro, terão que enfrentar uma situação em que vocês vão trabalhar muito mais, terão que contribuir 10 anos a mais, receber uma aposentadoria menor, se há uma avenida de políticas que podem ser feitas do lado da Receita e que o governo está se omitindo de fazer? Além disso, o que é extremamente importante, essa reforma ela vai ser votada por um Congresso em que 86 parlamentares são proprietários de empresas que devem à Previdência. O total da dívida desses 86 parlamentares, das empresas às quais eles são donos ou sócios, é de 372 milhões de reais. Então, o que se constata, né? É que nós vamos estar nas mãos de um público votante que não tem nenhum interesse que se faça uma saída pelo lado das receitas. Porque o governo, se fizer uma saída pelo lado das receitas, vai ferir grandes interesses financeiros e de grandes corporações produtivas, e principalmente do setor rural, né? Então, o que nós temos diante de nós é uma possibilidade de envelhecimento cuja projeção do déficit, né, é feito sem levar em consideração a dilapidação que hoje o governo pratica nas receitas. Então, hoje tem um déficit principalmente provocado pela perda de receitas, né, que se projeta para o futuro num desastre demográfico, que eu também gostaria de comentar depois, porque esse desastre demográfico é altamente questionável, né? A taxa de envelhecimento da população, determinada pelo IBGE na PNAD, é sujeita a questionamentos, certo? A forma como o governo projeta as suas variáveis PIB, taxa de ocupação, taxa de cobertura, são completamente questionáveis, e o governo lança um cenário sobre o futuro como se ele fosse absolutamente determinístico. O governo não consegue prever o PIB do próximo trimestre, mas consegue acertar, cravar um déficit da Previdência em 2060. É absolutamente inacreditável. O único cenário que o governo traz é um cenário de desastre demográfico, quando uma outra interpretação possível é dizer que não é exatamente um problema demográfico, embora o envelhecimento da população, de fato, venha a ocorrer. Mas o problema é essencialmente econômico. Se nós tivermos uma política macroeconômica voltada para o crescimento do PIB e, portanto, para a geração de emprego e de renda, nós conseguiremos gerar receitas suficientes para atender o futuro gasto com os idosos necessitados, que serão vocês. Serão vocês que hoje são jovens, que devem lutar por uma previdência pública que seja digna. E a saída não é cortar gastos. A saída é nós construirmos um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento econômico. A saída para qualquer sistema previdenciário é o desenvolvimento econômico, é o crescimento da produtividade. Se nós arrasarmos com as nossas indústrias, se nós desindustrializarmos o país, não investirmos em ciência e tecnologia, não investirmos em educação de nível superior, os trabalhadores no futuro serão menos produtivos, certo? Do que deveriam ser, né? Então, necessariamente, a principal variável no combate a um déficit previdenciário é o crescimento econômico e é o crescimento da produtividade especificamente, porque isso reduz a taxa de dependência no futuro. Se um trabalhador produz hoje uma unidade de produtos, mas daqui a 5 anos ele produzir 10 unidades de produtos, é como se tivesse ingressado 9 novos trabalhadores no mercado. Então, a minha conclusão é isso, é que o debate está enviesado pelo lado do gasto. Há muitas outras alternativas para nós combatermos o atual ou o futuro déficit da Previdência. Eu acho que tem, primeiro, para a gente fazer a reforma da Previdência, tem um motivo de incentivos microeconômicos, né? No Brasil, as pessoas se aposentam, as moças com 52 anos e os rapazes com 54 anos, 55 anos. Isso não tem nenhuma
realidade com a expectativa de vida. Uma pessoa, quando chega no Brasil hoje, aos 52, 54 anos, a expectativa de vida é que ela vai viver até 80, 80 e poucos anos. Então, não tem uma relação atuarial razoável entre o tempo que a pessoa passa na vida ativa e o tempo que ela passa na vida inativa recebendo o benefício. Então, simplesmente, a reforma tem que ser feita porque a realidade demográfica ela já mudou, a expectativa de vida já cresceu. Não faz sentido uma pessoa aposentar aos 52 anos e viver até 85. Tem menor racionalidade isso. E não tem nenhum sistema previdenciário que fique de pé com essa conta. Agora, além disso, também do ponto de vista da vida das pessoas, não faz sentido as pessoas terem expectativa de chegar aos 52 anos e pedir um benefício. Elas têm que se organizar para fazer outras coisas, para ter uma vida produtiva. Eu tenho 54 anos, gente. Não passa pela minha cabeça aposentar. Uma coisa meio maluca. Né? Meu pai parou de trabalhar com 82. Coisa meio doida se aposentar com 52, 54 anos. E é a idade que as pessoas no Brasil se aposentam. Então, tem uma dimensão microeconômica, que é fazer com que as pessoas trabalhem mais tempo. Tem uma expectativa de trabalhar mais compatível com a nova realidade demográfica e compatível com a expectativa de vida muito maior. Eu discuto previdência só pelo lado do gasto, eu não discuto a receita. Eu vou dizer por que eu faço isso. Porque a carga tributária é 35% do PIB. O gasto do Estado brasileiro com benefícios previdenciários, se juntar setor público, setor privado, é 14% do PIB. 12, 13, 14. Ora, então, se eu fizer uma lei e disser que toda a receita de impostos é para financiar a Previdência, tem dinheiro que sobra, não falta dinheiro. Então, o problema não é faltar dinheiro. O Estado brasileiro arrecada 35% do PIB. O gasto previdenciário é 14%. Então, não é uma questão de falta de dinheiro. Não é isso. Tem dinheiro. Se eu quiser gastar 14% do PIB hoje com Previdência, eu posso gastar, aliás, é o que a gente gasta. A pergunta é razoável um país, nas circunstâncias brasileiras, com a nossa demografia, gastar 14% do PIB? Eu acho isso uma insanidade, acho uma loucura. E, pelo contrário, acho que esse gasto muito forte é que impede o desenvolvimento econômico. Esse gasto muito forte é que produz uma taxa de poupança muito baixa. E esse gasto muito exagerado com previdência é que produz uma taxa real de juros muito alta. E esse gasto muito exagerado com previdência que produz poupança baixa, juros altos, é o que produz câmbio valorizado. E é isso que produz uma indústria fraca. Pegue vocês os países que se industrializaram no pós-guerra com muita indústria. Quem que são? São todos os países do leste asiático. O gasto previdenciário lá é uma fração do gasto previdenciário brasileiro. Vou dar um número, tá? Esse número é conhecido. Se vocês olharem no Japão, o Estado japonês gasta com previdência, somando tudo, 10% do PIB. A taxa de dependência do Japão, o que é a taxa de dependência, gente? É proporção de pessoas com 65 anos ou mais dividido pela quantidade de pessoas entre 20 e 64 anos. Taxa de dependência do Japão é 40%. O Japão, com uma taxa de dependência de 40%, gasta 10% do PIB com previdência. O Brasil tem uma taxa de dependência de 13%. Se eu pegar assim, a população tem 65 anos ou mais e dividir pela população com 20 ou 64 anos, dá 13%. O Brasil, com uma taxa de dependência de 13%, gasta 13, 14% com a aposentadoria. O Japão, com uma taxa de dependência que é quase 4 vezes a nossa, 3 vezes e meia, gasta 4 pontos percentuais do PIB a menos do que a gente. Eu acho até o Japão, esses orientais são meio doidos, né? Eu acho que tem previdência de menos lá. Acho que tinha que lá aumentar a previdência. Agora, certamente, o fato dos juros serem muito baixos lá e o fato do desenvolvimento ter sido muito rápido e calcado na indústria e do câmbio lá ter sido sempre muito desvalorizado, está associado a ter um estado de bem-estar social bem restrito. Eu acho até exagerado. Mas isso que eu falei para o Japão, vale para a Coreia, vale para Taiwan, vale para a China continental hoje. Ou seja, os países que se desenvolveram baseados num grande crescimento com a indústria, câmbio desvalorizado, e juros baixos são países que tinham muita taxa de poupança, e essa taxa de poupança muito elevada estava associada a um sistema previdenciário
muito avarento até, eu acho até exageradamente, mas isso cada sociedade escolhe o sistema previdenciário que quiser. Então, assim, não é problema de falta de dinheiro, tem dinheiro. O problema é assim, que ao gastar esta quantidade de dinheiro com previdência, não sobra dinheiro para fazer metrô, não sobra dinheiro para fazer estrada, não sobra dinheiro para botar na educação, na saúde, falta dinheiro em outras áreas. E aí é uma questão de alocação. Se olhar os dados internacionais, não existe nenhum país que tenha uma taxa de dependência de 13% que gaste 13% do PIB com previdência. O país que mais gasta é a Turquia gasta 8%. Tá? Em geral, os países que têm uma taxa de 13% de dependência gastam com previdência alguma coisa como 5, 6% do PIB. Então, nós gastamos de 2,5 a 3 vezes mais do que o razoável. Pega, por exemplo, a Itália, que é um país que gasta muito. A Itália gasta 17% do PIB com previdência. A taxa de dependência da Itália é o triplo da brasileira. Então, controlado pela taxa de dependência, a Itália gasta bem menos do que o Brasil. A Grécia é a mesma coisa, um país que teve um problema dramático, gasta uns 14, mais ou menos que o Brasil, acho que gasta 15, um pouco mais que o Brasil. Então, é a lógica do gasto. Então, tem a questão microeconômica dos incentivos. Não faz sentido, para mim, do ponto de vista normativo, esse direito numa sociedade, numa idade tão nova. Depois tem a questão de que o gasto é muito elevado. Não tem problema de receita, tem dinheiro. O problema não é falta de receita. O problema é de alocação. Se eu alocar dinheiro com previdência, vai faltar dinheiro para outras coisas. E, finalmente, olhando a experiência internacional, países que cresceram muito são países que tiveram uma taxa de poupança mais elevada do que a nossa. Nossa taxa de poupança é muito baixa, nossa taxa de juros é muito alta, evidentemente as duas coisas estão ligadas, e isso gera baixo crescimento. Ora, será que não dava para a gente gerar crescimento com gasto público? Né? No longo prazo, não. No longo prazo, o gasto público não gera crescimento. Todas as evidências empíricas que a gente tem, evidência empírica é o seguinte, à medida que a gente faz no multiplicador fiscal, que é um impacto sobre o crescimento econômico de um aumento do gasto público. No Brasil, esse número é alguma coisa entre 0 e 1, ou seja, o gasto público tem um baixo impacto sobre o crescimento econômico. Se eu pegar o investimento público, que é aquela componente do gasto público, que tem maior impacto sobre o crescimento econômico, esse é um número até razoável da taxa de 2. É o máximo multiplicador fiscal que a gente tem, que é no investimento. O problema é que, mesmo esse número, na casa de 2, ele não é suficiente para gerar um gasto público autofinanciável. O que é um gasto público autofinanciável, gente? Um gasto público autofinanciável é aquele gasto que vai gerar tanto crescimento, que desse crescimento vai gerar um ganho de receita, e esse ganho de receita vai ser suficiente para financiar o próprio gasto que inicialmente foi feito. De sorte tal que, após o aumento do gasto público, e da colheita, da aceleração do crescimento e do aumento de receita, o aumento do gasto público gerou uma redução da dívida pública. Não existe, gente, infelizmente, gasto público autofinanciável. Um aumento do gasto público inexoravelmente leva a um aumento da dívida pública. E o problema é que nós temos uma dívida pública que cresce tal bola de neve. Qual bola de neve? E a crise atual que a gente está vivendo tem como uma das suas raízes, essa crise tem duas raízes, depois a gente pode debater sobre ela, mas uma das suas raízes, e talvez das mais importantes, é a percepção por todas as pessoas que nós somos uma sociedade que a dívida pública cresce igual bola de neve. O que é uma sociedade que a dívida pública cresce igual bola de neve? É uma sociedade em que o Estado não consegue ter receitas para pagar todas as suas despesas. E, certamente, o item da despesa que mais cresce
é o sistema previdenciário, e se a gente quer ter um Estado solvente, a gente precisa fazer a reforma da Previdência. Então, tem motivos de natureza normativa, não faz sentido, não tem justiça as pessoas se aposentarem com 52, 54 anos, elas vão viver até 80 e poucos anos. Tem motivos de natureza macroeconômica, aumentar a poupança, cair a taxa de juros, aumentar o crescimento econômico, e tem motivos de natureza de finanças públicas para gerar um Estado solvente que caiba dentro da nossa economia. Obrigado.